O calendário judaico não é uma mera convenção. Faz parte dos princípios do judaísmo que os dias, semanas, meses e anos, quando são demarcados por eventos na contagem do tempo, refletem situações que se revelam no mundo espiritual. Nós temos os diversos meses do calendário judaico e o último mês é o mês de Elul, que segundo a tradição mística há um conceito do rei que se encontra no campo. Nos anos 80, o presidente da República, Figueiredo, certa vez estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro e uma senhora muito humilde, Maria, lavadeira, rompeu o cordão de segurança e o protocolo, se aproximou do presidente toda emocionada e o beijou e o abraçou e entre lágrimas disse: presidente, eu estou desempregada, meu marido, meus filhos, nós moramos de aluguel, estamos quase sendo despejados por falta de pagamento. Será que o senhor poderia me dar uma casa de presente? Presidente Figueiredo, olhando ao redor, viu aquele pool de TVs da mídia cobrindo as suas andanças pelo Rio, e aí prontamente ele, na frente das câmeras, prometeu a Dona Maria que ela entrando em contato com as autoridades adequadas, lá ligadas ao Palácio do Planalto, etc., os projetos sociais, que ela seria atendida. Depois de alguns dias, Dona Maria recebeu uma casa de presente de um fundo social ligado à presidência da República. Dizem os nossos sábios, Malchuta de Ara que em Malchuta de Raquia. A realeza aqui embaixo é um reflexo da realeza nos mundos adimensionais. Dona Maria, se tentasse algo no Palácio do Planalto, provavelmente ela não ia conseguir nada, nem naquele dia, nem nunca. Era o presidente dentro do Palácio do Governo, totalmente inacessível, rodeado pela sua assessoria. Mas quando o líder supremo do país procura ir às ruas, ele vai se solidarizar com o povo. O mesmo ocorre num aspecto muito mais sutil com o Criador do mundo. Há um conceito de que, durante o ano inteiro, ele se encontra, entre aspas, inacessível. Na verdade, requer um trabalho maior, um desprendimento maior, uma dinâmica de envergadura maior no aspecto espiritual. Mas há um mês, que é o último mês do ano judaico, como preparatório para o ano novo judaico, chamado de Rosh Hashanah, a cabeça do ano, o ano da coroação do Rei do Universo, pelo povo de Israel e, por extensão, por todos os monoteístas do mundo inteiro, os descendentes de Noé, Bnei Noach, que procuram praticar as 7 leis universais extensivas a todo e qualquer ser humano. Então, nós nos preparamos para recebermos o rei sendo coroado e, ao mesmo tempo, o dia do julgamento, onde nós somos julgados por todos os nossos atos, entre créditos e débitos na nossa conta espiritual. O mês de Elul é o mês da misericórdia de Deus, da piedade, da compaixão divina. E por que essa receptividade maior? Porque, historicamente, quando o povo de Israel, entre aspas, pisou na bola, com a falha do bezerro de ouro,
o nosso líder máximo, Moshe, subiu no Monte Sinai para argumentar, orar e suplicar ao Divino o perdão para o povo. E Moshe subiu no Rosh Chodesh, no primeiro dia de Elul, e desceu do monte com a boa notícia. Qual? Vayomer Hashem salachti kidvarecha. E disse Deus, eu perdoei o povo conforme as tuas palavras, Moshe. Ele desceu depois de 40 dias. Que dia era esse? O dia máximo do calendário judaico, o Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação, o dia em que todo e qualquer judeu e todo e qualquer monoteísta tem uma ligação maior com o Todo-Poderoso. A ideia, e depois realmente Deus, o Todo-Poderoso, institucionalizou o dia do Yom Kippur com a mitzvah de nós nos mobilizarmos física e espiritualmente para essa conexão maior no dia máximo. O mês de Elul, então, é um mês do balanço. Como já explicamos em outras ocasiões, normalmente em qualquer comércio, independentemente do tamanho, existe o momento do balanço. É a lojinha que no final do dia a caixa registradora tem que bater os números, o que entra e o que sai tem que acabar batendo no final do dia, ou no final da semana, ou no final do mês, ou mesmo, antigamente, hoje em dia é tudo já informatizado, mas havia um dia durante o ano que o estabelecimento comercial punha uma placa do lado de fora das portas cerradas, escrito na qual vinham os seguintes dizeres: fechado para balanço, até nome de música, fechado para balanço, onde há uma contabilização de todas as entradas e saídas, créditos e débitos, etc, etc. O mesmo nós devemos fazer no campo espiritual. Diariamente, antes de dormirmos, existe o recitar a leitura do Shema, onde alguns outros trechos dos salmos, orações, fazem com que nos sensibilizemos para o balanço do dia, antes de fecharmos os olhos. Assim tem o balanço da semana, o balanço do mês, e o último balanço, que é do ano inteiro, é o último mês, o mês de Elul. No mês de Elul devemos aproveitar que o rei está no campo. Quando o rei sai do seu castelo, do seu palácio, quando baixam aquela rampa, naquele rio, aquele fosso que rodeia o palácio, o castelo, o rei vai se solidarizar com o camponês. O rei desce da sua carroça, do seu cavalo, ele chega a ficar de cócoras para se nivelar ao agricultor, ao camponês, que quer mostrar para o rei o fruto do seu trabalho, aquela plantinha que já está germinando e já está florescendo, aparecendo no campo. O rei nessa hora se solidariza, o rei se nivela, e o rei é todo ouvidos. E a receptividade é máxima. No mês de Elul, nós procuramos aproveitar essa receptividade maior de Deus com as 3 linhas de atuação para uma conexão maior com o divino, que são aquelas 3 providências que removem qualquer decreto divino em relação ao novo ano que desponta, que nas palavras dos sábios são, parafraseando os profetas, Utshuvá, Utfilá, Utsdaká, Ma'avirin Edroa Agzerá. O retorno a Deus, a oração e a caridade, a benemerência, podem mudar um decreto divino. Não é que Deus muda de ideia.
Deus é o pleno. Ele é o absoluto. Ele não muda, ele não se modifica. Quem muda somos nós. Nós mudamos o nosso nível espiritual quando galgamos degraus de nossa espiritualidade. Chuvá, retorno a Deus. Então e é parafraseado, existe uma dica no acrônimo, acróstico, as primeiras letras da palavra Elul, que é Inaleadó vesamti lecha. Se uma pessoa acabou incorrendo num crime culposo, sem querer, então ela foge para uma cidade de refúgio. Inaleadó, a transgressão acabou caindo na mão da pessoa, vesamti lecha, eu vou colocar para você cidades de refúgio. O mês de Elul é uma cidade de refúgio. No tempo, uma ilha no tempo, como preparação para os grandes dias de Rosh Hashanah e Yom Kippur do mês de Tishrei. O mês de Elul é o momento que nós retornamos a Deus. Não é uma questão só de arrependimento. É uma questão de nós nos voltarmos para a nossa essência maior, a faísca divina que nos anima por dentro, que está acima das falhas desse mundo. Voltando-nos para a nossa essência maior, nós começamos a repaginar a nossa vida, imbuindo o nosso dia a dia de uma espiritualidade maior. Ao capricharmos na nossa prática diária do judaísmo, do monoteísmo, atendendo à expectativa divina por meio dos preceitos bíblicos e das 7 leis universais de Bnei Noach. Chuvá é o retorno a Deus e é o retorno a nós mesmos, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A faísca divina que nos anima por dentro é a faísca de Deus. Então temos que nos voltar para nós mesmos. Isso é o retorno a Deus. A segunda linha de atuação é a oração. O verso famoso do Cântico dos Cânticos, Ani ledodi vedodi li. Eu sou para meu amado, assim como meu amado é para mim. A dinâmica na comparação metafórica entre um noivo e uma noiva, Deus e o povo de Israel. Eu sou para meu amado, para o meu noivo, eu procuro me ligar a Deus pelas súplicas das preces, na conexão, no louvor, no agradecimento, nos pedidos, com a oração, com a reza, criando essa conexão espiritual tão especial que é o diálogo com Deus, que se processa no nível espiritual. E a terceira via, eu diria mais importante que as outras duas, é a Tzedaká, que é parafraseada no acrônimo Ishlereio o Matanot la Evionim, um verso do livro de Esther, que é lido em Purim, a mitzvah de Ishlereio, um se solidarizando com o outro, o Matanot la Evionim, presente aos pobres, que é o assunto da caridade, da benemerência. Nós queremos agradar ao Pai Celestial, uma forma de arrancarmos um sorriso ao nosso pai, uma criança pequena, é imitar o pai. Quando o pai vê uma criança de tenra idade tentando imitá-lo, ele sorri espontaneamente, ele cai numa gargalhada. Deus pratica a caridade e a benemerência a cada momento conosco. E Ele quer que nós, criados à sua imagem e semelhança, façamos o mesmo. A caridade é a forma mais rápida e mais eficaz de quebrarmos com qualquer decreto, galgando degraus da nossa espiritualidade, fazendo o bem ao próximo. E, na verdade, sempre nos lembramos que o líder máximo da nossa geração, Rebbe de Lubavitch, procurou nos conscientizar de que nós somos a última geração do exílio e a primeira geração
da redenção. E com atos de bondade e solidariedade humana, aqui uma referência à caridade, à benemerência, nós haveremos de desencadear, ainda antes do Rosh Hashanah, nesse mês de piedade e misericórdia de Deus, onde há o conceito místico, cabalístico de Amelech Basadeh, o rei se encontra no campo, de desencadearmos a tão almejada redenção que já desponta no horizonte. Antes mesmo do sol aparecer no horizonte, já começa a aparecer a sua luminosidade com a aurora, com o nascer do dia, antes mesmo do nascer do sol. Já estamos vendo a luminosidade do Mashiach e da redenção, já com os acontecimentos que estão se processando no mundo inteiro, a nível individual, a nível coletivo. Então nós devemos nos preparar devidamente, alcançando uma espiritualidade maior. E aí, então, com a revelação do justo Mashiach, o descendente do rei David, o maior soberano de todos os tempos, que haverá de ensinar a humanidade inteira, inspirá-la a servir a Deus numa devoção ímpar de todo o coração, juntamente com a redenção, que já está despontando no horizonte a qualquer momento, e do fundo do coração, do âmago da alma, a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Alô, pois não? Por gentileza? Caio. Caio, acho que logo volta, Rabino. Rabino, o João pergunta, Rabino, Réveillon já? Como assim? Já final do ano? Qual a diferença entre os calendários comum e o calendário judaico? Então, o Ano Novo, com todo respeito e consideração, o Ano Novo do calendário civil é uma data que no dia seguinte há facadas, assassinatos, trombadas, acidentes automobilísticos e mortes e coisa e tal. O pessoal enche a cara para mudar a folhinha. Aqui não é um ano novo. Rosh Hashanah, tradução literal, é a cabeça do ano. É um ano é um momento, um dia especialíssimo de elevação espiritual, onde coroamos o Criador do mundo. Ele não precisa, mas ele quer ser coroado por mais um ano como o Rei do Universo. O ano novo, a palavra é Rosh Hashanah, a cabeça do ano. O que nós colocamos na cabeça? A coroa. Nós ressaltamos a cabeça do universo inteiro, que é o soberano do mundo, coroando Deus no dia da sua coroação e, naturalmente, também o dia do julgamento, onde Deus é coroado pelo ser humano como o Criador do universo. Um significado bem diverso do Ano Novo no calendário civil. O Ano Novo no calendário judaico é um momento de profunda introspecção e, mais do que tudo, uma altíssima espiritualidade. Luiz Renato Sanches, pelo Insta, ele pergunta, Rav, se nos esforçarmos ao máximo para aumentar nosso empenho em Teshuvah, Tzedakah e Tefilá em Elul, criando assim um hábito, somos obrigados a manter os mesmos padrões no ano vindouro? É preferível, na verdade, existe uma lei judaica que boas ações, repetidas diversas vezes, elas podem acabar vinculando uma espécie de compromisso pessoal. Então já o fazemos falando bli neder, ou sem compromisso, não fazemos uma boa ação repetidas, a menos que seja uma mitzvah, um preceito bíblico, que é uma obrigação. Na verdade, juramento, promessa envolve manifestações espontâneas, não as obrigatórias. O fato de se empenharem positivamente não obriga essa continuidade, mas se houver, tanto melhor. A conexão espiritual é maior. Rabino, você disse que o mês de Elul, o rei está mais acessível, no mês de Elul, no caso. E por que o rei está menos acessível nos outros meses, então? Na verdade, não é que ele esteja menos acessível, mas é o empenho para criar uma conexão
é maior. Em verdade, qualquer pessoa pode se aproximar ao máximo de Deus a qualquer momento do ano, mas não é tão facilitado. Porque justamente o marco histórico de Moshe Rabbeinu ter conseguido o perdão de Deus depois de 40 dias, que coincidiram com o período de maior benevolência de Deus, então nos revelou que esse período é mais sensível. Mas a verdade é que a pessoa se empenhando verdadeiramente, ela pode dar uma guinada de 180 graus, no bom sentido, virar a mesa, e conseguir tudo de um momento para o outro, somente que é um pouquinho mais trabalhoso. Mas isso pode ser realizado a qualquer momento do ano, em quaisquer circunstâncias. Só que devemos aproveitar esse período, que é uma facilitação do Altíssimo pelo aspecto espiritual. Rabino, desculpa a pergunta, mas li na Bíblia sobre o dia do toque do shofar. Sim. A pessoa não quis se identificar. Mas nada de entender ser o ano novo. Desde quando os judeus têm o Rosh Hashanah como ano novo? O ano novo é desde a criação do mundo. Há uma curiosidade. O ano novo não é o dia da criação do mundo. O ano novo são 5 dias depois. O dia da criação do homem. Esse universo inteiro serve de palco para a atuação do ser humano. Nós comemoramos o Ano Novo desde sempre. E a ideia é de a mitzvah do toque do shofar, mas várias referências bíblicas sobre esse dia especial do dia do toque do shofar, que é chamado Yom Truah, o dia do toque, também Yom HaZikaron, o dia da lembrança, que Deus enfatiza na sua plena consciência a conexão com o povo de Israel, com os Bnei Noah, com os monoteístas e, por extensão, com toda a humanidade. Há muitas referências bíblicas em relação à observância desse dia. Inicialmente como o dia do toque do shofar, mas outras considerações também são feitas em relação à peculiaridade desse dia tão especial. O Josuke 7 pergunta: Rav, podemos ir nos campos pedir bênçãos a Hashem? Deus está em todo lugar, particularmente no momento de mentalização, introspecção e conexão da alma por meio do intelecto e das emoções. Quando nós pensamos em Deus, nós estamos junto com o divino. Essa é interessante também, Rabino. Rav, os outros seres, desde os animais aos seres celestiais, também contam essa mudança do ano? Existe o Ano Novo, Rosh Hashanah e Yom Kippur para os outros mundos? Ou só aqui? Tudo que ocorre no plano físico é um reflexo dos mundos espirituais. Rosh Hashanah é um espetáculo muito mais do que Hollywood ou escola ou Marquês de Sapucaí. É um espetáculo muito mais grandioso que ocorre no plano espiritual. O Rosh Hashanah e Yom Kippur, com as miríades, sem fim, zilhões de anjos, e há uma explosão de luz espiritual nessas datas, algo assim indescritível, e que é refletido nesse mundo, na conexão com o povo de Israel, por extensão, todos os monoteístas. A observância do Ano Novo é feita pelo ser humano, o judeu em particular, os monoteístas podendo assumir essa observância espontaneamente, mas os animais e os anjos, eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Somente o ser humano tem o verdadeiro livre arbítrio. Então as mitzvot da Torá foram entregues ao homem. O ser humano é o ator desse palco sofisticado que é a existência maior. Os outros seres viventes são figurinos, são atores coadjuvantes, mas não o principal ator da realidade maior. Dá tempo então de rapidinho mais uma pergunta última. O Carlos pergunta: Rav, é verdade que o Pessach também já foi uma virada de ano para os judeus antigamente? São dois conceitos diferentes, a contagem dos meses e a contagem do ano.
no calendário judaico, a virada do ano é Rosh Hashanah, daqui a um mês, e a contagem dos meses é a partir do nascimento do povo de Israel. Israel nasceu no Êxodos, na saída do Egito, né? Então, Deus faz uma justa homenagem ao povo de Israel, contando os meses a partir do Pesach, mas a virada do ano é daqui a pouco, no Rosh Hashanah. Shkoyer. Muito bom, Rabino. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.